Olá! Vamos mergulhar em um dos maiores mitos do cristianismo, a Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope é um tesouro histórico incrível, mas ela tem sido mal compreendida. Por quase 2000 anos, um cânone bíblico completo de 81 livros foi rigorosamente preservado na Etiópia, totalmente diferente das estruturas padrão de 66 ou 73 livros reconhecidas no cristianismo ocidental. Escondidos nesse conjunto de textos, outrora condenados como heréticos e apagados pelos concílios romanos, encontram-se relatos detalhados de uma das lacunas mais misteriosas do Novo Testamento, os 40 dias de ensinamentos proferidos por Jesus após a ressurreição. Durante séculos, a elite religiosa do mundo ocidental recusou-se a traduzir esses textos, desconsiderou seu valor acadêmico e os relegou ao esquecimento. No entanto, à medida que pesquisadores modernos começaram a decifrá-los, uma realidade crua e perturbadora emergiu. Este vasto arquivo de escritos exilados revela um sistema de conhecimento tão distinto e tão poderoso que os primeiros líderes da Igreja podem não ter visto outra alternativa senão enterrá-lo permanentemente, além do alcance da história, a Biblioteca dos Exilados. Para entender o desaparecimento de textos como o Livro de Enoque, é preciso mudar a perspectiva dos conhecidos centros de poder na Europa e no Mediterrâneo e voltar-se para as terras altas acidentadas do chifre da África. Aqui, o antigo Império Aksumita, no que hoje é a Etiópia, abraçou o cristianismo de forma notavelmente precoce, já no século I. A conversão de um alto funcionário da corte etíope, registrada nos primeiros relatos históricos, não foi um encontro missionário isolado. Representou a implantação direta de um novo ramo da fé na elite política de uma nação independente. Este ramo do cristianismo criou raízes e floresceu em completo isolamento, cercado por montanhas imponentes, vastos desertos e mais tarde pela ascensão de poderosos impérios islâmicos. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo persistiu como uma ilha isolada das forças geopolíticas que remodelavam o resto do mundo. Esse isolamento geográfico produziu uma consequência histórica extraordinária: um laboratório teológico hermético. Enquanto o cristianismo no Ocidente era continuamente moldado por debates, intervenção imperial e esforços para refinar e padronizar seus textos, o cristianismo na Etiópia tornou-se algo completamente diferente. Tornou-se um cofre do tempo. Seus monges nunca foram obrigados a alinhar suas crenças com decretos emitidos por Roma ou Constantinopla. Em vez de cortar e excluir textos para formar um cânone simplificado, eles adotaram uma abordagem inclusiva, preservando cuidadosamente manuscritos antigos em ge'ez, uma língua semítica intimamente relacionada às que eram faladas no Levante. O resultado dessa preservação independente é um cânone bíblico de escala e estrutura impressionantes, que se destaca das normas ocidentais. A Bíblia Etíope contém 81 livros e permaneceu notavelmente estável por quase 2 milênios. Dentro dessa biblioteca exilada, a ruptura sugerida na Epístola de Judas se resolve naturalmente. O livro de Enoque, juntamente com os jubileus e inúmeros outros textos descartados no Ocidente como apócrifos ou problemáticos, permanece totalmente intacto e honrado dentro de seu cânone. Esses escritos nunca foram perdidos, nem ocultados deliberadamente. Eles foram simplesmente guardados em um local fora do alcance dos conselhos ocidentais e de seus mecanismos de censura. A existência de um cânone tão amplo estabelece uma verdade histórica inegável. Nunca houve um consenso único sobre quais textos formavam a base do cristianismo. As estruturas familiares de 66 ou 73 livros não são padrões impostos pelos céus, mas o resultado de um processo editorial específico, moldado em uma região particular. O cânone etíope, com seus 81 livros, representa um poderoso testemunho histórico, oferecendo uma visão clara do que existia antes da padronização. Ele confirma que os textos posteriormente excluídos eram, em seu tempo, parte integrante de uma comunidade mais ampla de fiéis. A existência paralela desse arquivo intacto reformula a história do cristianismo ocidental.
Os livros desaparecidos não se perderam simplesmente com a ação do tempo. Eles foram sistematicamente removidos. Quando a integridade de um arquivo é alterada, o foco deve mudar da mera confirmação da existência dos textos excluídos para o exame de seu conteúdo. Preservado com disciplina inabalável ao longo de gerações de monges em mosteiros escavados na rocha, esse vasto conjunto de materiais provavelmente contém um sistema de conhecimento singular, capaz de gerar profunda tensão quando confrontado com as doutrinas sancionadas do mundo ocidental. Um universo de regras. Uma análise mais aprofundada dos textos preservados no cânone etíope, particularmente aqueles que descrevem os ensinamentos transmitidos durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, revela não apenas diferenças de detalhes, mas uma divergência fundamental na estrutura do pensamento. Os textos canônicos ocidentais oferecem apenas breves vislumbres desse período crucial, apresentando aparições fugazes e uma concisa ordem missionária, como se servisse meramente para reforçar a crença. Em contraste, os escritos etíopes preenchem esses 40 dias com um imenso, intrincado e altamente sistemático corpo de conhecimento. O que emerge não é uma coleção de simples parábolas morais para as massas, mas uma estrutura avançada que descreve tanto a arquitetura microscópica quanto a cósmica da realidade, de acordo com esses textos. Jesus aproveitou esse tempo para ensinar aos seus discípulos o que não havia revelado durante seu ministério anterior. Não parábolas ou instruções éticas, mas conhecimento esotérico sobre a estrutura da existência, a natureza da alma, os mecanismos da salvação e as realidades da vida após a morte. O livro de Enoque e escritos relacionados descrevem um universo governado por leis precisas e previsíveis. O reino espiritual não é retratado como uma dimensão abstrata e invisível, mas como uma série de céus claramente definidos, cada um com sua própria função, características e ordem governante. Os seres espirituais, incluindo anjos e entidades caídas, não agem segundo uma vontade arbitrária. Eles operam dentro de uma hierarquia rígida, desempenhando funções que mantêm o equilíbrio cósmico, de forma semelhante a um imenso sistema administrativo. O funcionamento do mundo natural, desde o movimento das estrelas até os ciclos climáticos, está intimamente ligado a essa arquitetura espiritual. Juntos, eles formam um modelo unificado da realidade, no qual o físico e o metafísico se entrelaçam por meio de uma rede de princípios imutáveis. Nesse universo ordenado, o destino da alma humana após a morte física também segue um caminho estruturado. Esses textos excluídos não descrevem um julgamento imediato e final que leve à recompensa ou punição eterna. Em vez disso, eles descrevem um extenso processo de evolução espiritual, no qual a alma deve passar por sucessivos reinos de purificação. Essa jornada não depende de uma concessão unilateral da graça. Ela exige o acúmulo de conhecimento, o desenvolvimento da autoconsciência e a capacidade de compreender as leis que regem o universo. O caminho para a perfeição é apresentado como uma série de estágios ascendentes, onde cada indivíduo deve aprender ativamente, adaptar-se e superar desafios em níveis de consciência cada vez mais refinados. A natureza esotérica desses ensinamentos estabelece uma hierarquia clara de conhecimento dentro da própria comunidade de fiéis. O conhecimento é dividido em camadas. Uma mensagem moral pública para a população em geral, interpretações mais profundas reservadas aos discípulos e a estrutura central do universo, confiada apenas a alguns poucos escolhidos que atingiram o nível necessário de preparo espiritual. Essa estrutura implica que o acesso à verdade divina não é concedido igualmente, mas corresponde à capacidade de compreensão e ao esforço de crescimento de cada indivíduo. Sob essa perspectiva, a prática religiosa passa de uma adesão passiva ao ritual comunitário para uma busca ativa de transformação pessoal por meio do domínio do conhecimento oculto. O contraste entre este sistema e a estrutura doutrinária dominante do Ocidente revela uma tensão profunda e irreconciliável. Um apresenta um universo governado por leis
evolução gradual da alma e exigências rigorosas de compreensão pessoal. Uma delas enfatiza a obediência absoluta, o julgamento decisivo e a total dependência da graça, que não pode ser conquistada por esforço próprio. Essas duas estruturas representam interpretações fundamentalmente opostas da natureza humana e da mecânica da realidade. A existência de um sistema tão complexo, que enfatiza a ação individual e a evolução cognitiva, exerce imensa pressão sobre a coerência de se manter uma estrutura religiosa simplificada e uniforme. À medida que a profundidade dessa divergência se torna clara, a noção de que tais diferenças surgiram meramente de debates teológicos sobre a autenticidade textual torna-se cada vez menos convincente. A profunda oposição estrutural sugere um motivo muito mais poderoso, que vai além da própria religião. Por trás da decisão de apagar metade do patrimônio original está a mudança de foco imperial. Mudar o foco dos manuscritos antigos para os centros de poder no início do século IV fornece o contexto necessário para decifrar o desaparecimento sistemático desses textos. Nesse momento da história, o Império Romano, sob o imperador Constantino, estava longe de ser estável. Era uma máquina vasta e em deterioração. A situação era tensa devido a guerras civis, pressionada em suas fronteiras e fragmentada por profundas divisões culturais. Dezenas de religiões, escolas filosóficas e sistemas de crenças locais competiam ferozmente, criando uma atmosfera de profunda fragmentação social. Para um imperador, o objetivo final não era a busca da verdade metafísica, mas a sobrevivência do próprio império. Constantino precisava de uma força unificadora suficientemente forte para unir um território que se estendia das regiões envoltas em névoa da Britânia aos desertos áridos da Síria. O cristianismo, com suas redes em rápida expansão e comunidades disciplinadas, surgiu como um instrumento promissor para restaurar a ordem. No entanto, no início do século IV, o cristianismo não era uma entidade unificada. Existia como uma constelação frouxa de comunidades, cada uma com seus próprios textos, interpretações e práticas, incluindo grupos que preservavam sistemas complexos de conhecimento semelhantes aos encontrados na Etiópia. Para servir como fundamento ideológico de um império, essa religião precisava ser reformulada. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., convocado e apoiado diretamente pela autoridade imperial, marcou uma virada sem precedentes na história. Representou a convergência da estrutura religiosa e da administração imperial. Quando esses sistemas doutrinários concorrentes são examinados sob a ótica da governança, o motivo por trás da exclusão torna-se surpreendentemente claro. Uma estrutura religiosa construída sobre uma cosmologia complexa que enfatiza a evolução espiritual individual, o conhecimento esotérico em camadas e o potencial para a divindade interior, seria um pesadelo para o controle centralizado. Os crentes que se considerassem capazes de aprender as leis do universo, de passar por purificação sem mediação e de alcançar contato direto com a verdade, se tornariam indivíduos autônomos. Tais pessoas não poderiam ser facilmente controladas por meio de punições mundanas, nem aprisionadas em uma hierarquia artificial de poder. Uma estrutura religiosa que capacita os indivíduos a buscarem a liberdade interior é, por natureza, descentralizada. Ela dispersa a autoridade e gera continuamente novas correntes de pensamento, representando um risco significativo para um Estado que depende de uniformidade absoluta. Em contrapartida, uma versão simplificada do cristianismo, centrada numa única mensagem de pecado original e salvação pela graça, administrada por uma instituição visível, torna-se um instrumento ideal de governo. Ao estabelecer um sistema doutrinário no qual o destino da alma depende inteiramente da adesão a regras morais e da obediência à igreja terrena, o Estado ganha indiretamente influência sobre o comportamento humano. A Igreja torna-se a única guardiã do acesso ao céu. E como opera sob o patrocínio imperial, a obediência à autoridade divina torna-se sinônimo de lealdade ao império.
Diante da dura realidade de governar um vasto império, as decisões de excluir certos textos deixam de se assemelhar a uma busca por pureza teológica. A remoção do livro de Enoque, o apagamento dos ensinamentos sobre o cosmos estruturado durante os 40 dias após a ressurreição e a supressão das ideias sobre a evolução independente da alma não foram acidentes acadêmicos. Foram decisões executivas estratégicas com o objetivo de desmantelar um ecossistema intelectual incontrolável. Textos rotulados como apócrifos ou heréticos não foram necessariamente rejeitados por serem falsos em sua origem, mas sim porque sua estrutura interna representava uma ameaça direta ao modelo de poder que o Estado romano buscava construir. Reconhecer a formação do cânone como um processo tecnocrático concebido para estabelecer os fundamentos de uma religião de Estado subverte completamente a visão tradicional de uma Bíblia moldada puramente pela inspiração espiritual. Isso impõe uma reavaliação da estrutura e do significado dos textos remanescentes. O fantasma na máquina. Quando a perspectiva interpretativa muda, deixando de ver o cânone ocidental como uma obra-prima impecável e passando a compreendê-lo como produto de um processo de edição política rigorosamente controlado, a abordagem aos textos familiares do Novo Testamento também precisa mudar. Eles deixam de ser vistos como monumentos de mármore perfeitos e começam a revelar as características de um local onde vestígios de uma estrutura mais antiga não foram completamente apagados. A remoção de escritos cosmológicos complexos deixou lacunas incomuns e inconsistências sutis nos próprios livros que foram preservados, criando vestígios fantasmagóricos de um sistema de conhecimento que foi eliminado. Essas anomalias são particularmente evidentes nas cartas do apóstolo Paulo, figura fundamental na formação da teologia ocidental. Na segunda epístola aos Coríntios, Paulo descreve uma experiência mística na qual um homem é arrebatado ao terceiro céu e ouve palavras que não podem ser ditas, palavras que não são permitidas aos humanos. Dentro de uma estrutura religiosa centrada numa mensagem simples e universal de salvação, a noção de múltiplos céus numerados e de conhecimento proibido parece deslocada. Contudo, quando analisada através da cosmologia estruturada preservada nos textos etíopes, a narrativa de Paulo torna-se totalmente coerente. Ela se alinha perfeitamente com um sistema no qual a ascensão através de diferentes planos é regida por princípios precisos. Esse detalhe se apresenta no Novo Testamento como um fragmento de um quadro muito maior que foi removido. Os próprios evangelhos canônicos também contêm vestígios de um sistema de ensino de 2 níveis, que foi deliberadamente suavizado, mas não completamente apagado. Tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos, quando os discípulos perguntam por que Jesus ensina as multidões por meio de parábolas, a resposta é que os mistérios do reino dos céus lhes foram concedidos, mas não a outros. Essa afirmação revela uma clara hierarquia de conhecimento no cerne do movimento inicial. Uma mensagem pública acessível a todos e um conjunto mais profundo de mistérios reservado a poucos preparados. Se toda a mensagem fosse unicamente sobre a crença na ressurreição para a salvação, não haveria necessidade de mistérios ocultos. A remoção de textos que outrora explicavam esses mistérios em detalhes transformou essa afirmação em algo incompleto, um título cuja essência foi despojada. Outro vestígio aparece nas descrições da interação entre a humanidade e o divino. A declaração de que o reino de Deus está dentro de vós é frequentemente suavizada em traduções posteriores para "o reino de Deus está entre vós", preservando o conceito de um reino externo ou futuro representado pela autoridade institucional. No entanto, dentro da estrutura de ensinamentos que enfatizam a autoconsciência e o despertar do potencial espiritual interior, essa afirmação carrega um significado direto e quase mecânico. O reino divino não é um destino distante, mas um estado de consciência que pode ser ativado internamente. A presença dessas passagens enigmáticas, fragmentos de cosmologia em camadas, conhecimento oculto e poder interior incorporados ao cânone oficial demonstra que o processo de edição não poderia produzir uma superfície perfeitamente homogênea.
Essas passagens são remanescentes de um sistema muito mais complexo que outrora coexistia com os ensinamentos morais. Quando se torna evidente que o Novo Testamento ocidental contém vestígios de uma estrutura maior, deliberadamente removida para atender às necessidades da governança social, a possibilidade de se considerar a estrutura religiosa atual como uma herança completa e intocada desmorona por completo. A alma patrocinada pelo Estado. A jornada, que começou com uma referência isolada na Epístola de Judas, passou pelos arquivos recônditos das terras altas da Etiópia, confrontou as duras realidades da governança imperial e, por fim, revelou fragmentos persistentes em textos familiares, agora desvendou as últimas camadas de ocultação histórica. O desaparecimento de textos fundamentais já não se apresenta como uma série dispersa de disputas acadêmicas ou debates sobre a autenticidade da língua antiga. Em vez disso, surge como um processo técnico deliberado, concebido para remodelar a própria natureza de um sistema ideológico. O que começou como uma cisão se expandiu para uma nova perspectiva, iluminando uma realidade histórica há muito obscurecida pela grandeza do poder institucional. Para que um movimento religioso se transformasse de uma minoria perseguida na infraestrutura ideológica da força militar e política mais poderosa do mundo antigo, um sacrifício fundamental teve que ocorrer. Esse compromisso não consistia em alterar rituais externos, mas em reprogramar a forma como os seres humanos entendiam seu lugar dentro do cosmos espiritual. Os ensinamentos complexos referentes à estrutura ordenada dos céus, ao caminho da evolução impulsionado pela aquisição pessoal de conhecimento e à capacidade de despertar um potencial divino interior, todos elementos centrais preservados na tradição etíope, foram identificados como ameaças intoleráveis dentro de uma estrutura de poder centralizada. O que realmente precisava ser eliminado durante o processo de padronização em concílios como o de Nicéia não era meramente uma coleção de textos contestados, mas o próprio conceito de um indivíduo autônomo capaz de avançar rumo à consciência divina. Uma vez desmantelado o caminho da evolução pessoal, ele foi imediatamente substituído por um modelo de gestão coletiva. A alma humana foi despojada de sua capacidade de explorar independentemente as leis da realidade, tornando-se, em vez disso, uma entidade totalmente dependente de um sistema institucional que distribuía a graça. Ao remover os textos que forneciam orientação para essa jornada independente, estabeleceu-se um monopólio, transformando a estrutura religiosa alinhada ao Estado no único guardião entre o mundo mortal e a eternidade. O modelo familiar de cristianismo que existe globalmente hoje, com sua ênfase na obediência, na crença simplificada e na dependência da autoridade eclesiástica, revela sua forma mais profunda como uma construção estatal. Foi cuidadosamente refinado para se alinhar às necessidades administrativas de um império em busca de unidade. O que resta é o produto de um processo de filtragem política que conseguiu transformar uma profunda exploração do cosmos em um instrumento para a manutenção da ordem social. Entretanto, a presença duradoura do cânone de 81 livros, preservado em isolamento na Etiópia, representa muito mais do que a sobrevivência de uma língua antiga. A imagem dos manuscritos em Ge'ez, silenciosamente protegidos, contrasta fortemente com o som dos sinos das basílicas monumentais de Roma. Em conjunto, elas formam um poderoso testemunho histórico de uma divergência oculta. O exame desses fios históricos não oferece conforto nem resolução. Em vez disso, estabelece uma compreensão nova e irreversível. Isso obriga qualquer pessoa que tenha considerado o cânone padrão como o quadro completo a confrontar uma possibilidade difícil, a de que a estrutura de crenças em que se baseia pode não refletir o projeto original, mas sim a casca remanescente de uma arquitetura cujos caminhos para a liberdade cognitiva e espiritual foram selados para sempre pela pedra fria do poder político.